Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você já leu sua Bíblia hoje? Estamos no dia 13, nesse plano de leitura da Bíblia em um ano. Nós vamos ter 3 passagens fantásticas da Palavra de Deus. O primeiro texto é o texto de Gênesis capítulo 20. Aqui conta a história da peregrinação de Abraão e Sara, e eles vão para uma cidade chamada Gerar. E Deus preservou a família de Abraão, apesar do erro do patriarca, que tentou proteger a si mesmo usando de engano, mais uma vez. E esse texto nós podemos dividir, mais uma vez, em 4 partes. Abraão se estabelece em Gerar, no versículo 1 e 2. Deus fala com Abimeleque, no versículo 3 e 7. E Abimeleque confronta Abraão, no versículo 8 e 10. E Abraão se explica a Abimeleque e ora por sua casa. Mais uma vez, quando Abraão se estabelece na cidade de Gerar, ele encontra o rei Abimeleque. Provavelmente Abimeleque não seja o nome dele, mas sim o título, do seu governante local. E Abimeleque, a cidade de Gerar ficava mais ou menos na divisa da Palestina com o Egito, cerca de mais ou menos 16 quilômetros da faixa de Gaza. Então, nos dias atuais. E eles combinaram, mais uma vez, eles vão para uma terra estranha, de um outro governo. E mais uma vez, lembra de Gênesis capítulo 12? Parece que Abraão não tinha aprendido a lição. E ele faz uma reincidência, ele combina com a sua esposa. Olha, quando nós chegarmos lá, fala que você é minha irmã. E realmente era irmã. Era irmã apenas filha do seu pai, mas não da sua mãe. Mas a Sara era esposa de Abraão. E ele chega, além da sua formosura, chega Abraão nessa terra desconhecida, novamente. Ele se estabelece lá. E pela sua história que havia contado para Abimeleque e as pessoas daquela região, Abimeleque quer tomar ela como esposa. Mas Deus é onde se apresenta. Deus livra Abimeleque do pecado. Olha como Deus faz. Ele aparece em sonhos e fala assim, Abimeleque, ela não é a irmã de Abraão, é a esposa. Então não toma ela como mulher. E Abimeleque tem naquele sonho, um diálogo com Deus, falando, mas Senhor, foi Abraão que me contou que era a sua irmã. Eu estou inocente, ele tinha uma boa intenção, diz a Bíblia. E ele explica que não tinha maldade nenhuma, mas ele estava indo baseado na palavra do marido, que não sabia que era marido. E aí Deus impede Abimeleque de pecar. E Deus não permitiu que a tocasse. E Deus chama, e é esse primeiro momento que Deus chama alguém de profeta. O profeta é aquele que prediz, que traz revelações de Deus e intercede em favor de outras pessoas. É a primeira vez na Bíblia que Deus chama alguém de profeta. Abraão era um profeta, de tão relacionamento de Deus para com ele. E Abraão, depois aí, Abimeleque, com muito temor, ele a confronta a Abraão. E nesse confronto, ele tira satisfação, vou usar esse termo, ele tira satisfação, e Abraão vem explicar, eu estava com medo de vocês me matarem, enfim. E aí depois Abraão ora para Abimeleque. E aí a oração é que as mulheres da casa de Abimeleque pudessem ter filhos, e depois Deus abençoa a geração de Abimeleque. Graças a Deus. Esse é um fato que infelizmente, nesse fato em Gerar, demonstrou a Abraão que não aprendeu com esse erro, que tinha cometido lá no Gênesis capítulo 12. Lá no dia 6, nós falamos sobre isso. E esse episódio ocorreu um pouco antes da concepção de Isaac. Então já tinha passado mais ou menos 25 anos desde quando Deus chama Abraão da Mesopotâmia, de Babilônia, para a terra de Canaã. E mesmo Abraão ainda sendo infiel para com Deus, Deus continuou sendo fiel à sua promessa lá de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ele continua sendo fiel. Então esse texto de Gênesis capítulo 20 mostra que Deus, não importa às vezes as nossas atitudes, o importa é que Deus ele sempre será fiel. Agora, aprendamos com os erros, aprendamos com erros, para que nós não viemos a rescindi-los, mas sempre ficarmos fiéis ao Deus que é fiel. E agora vamos para a segunda leitura da palavra de Deus, que é em Salmos, capítulo de número 13. Aqui esse texto de Salmos 13 é uma oração, a oração da fé.
de um crente para com seu Deus. Mais uma vez, o rei Davi escreveu vários salmos, né, da palavra de Deus. E aqui esse texto mostra uma perseguição, uma oposição, circunstâncias tão difíceis, né? Mas, porém, o povo pode se deleitar na graça e na proteção do Senhor. Foi escrito pelo rei Davi, não se sabe também qual o momento que Davi passa por essa angústia. Lembra, Davi sempre vivia esse momento de guerra, momento de aflições, de conflitos, enfim. Então esse salmo foi um cântico que Davi escreve, e esse cântico se tornou público para o povo de Israel. Ele envia esse cântico para o cantor mor. É um tipo de ministro da música pública, né, da administração pública das canções. E ele escreve esse salmo. É evidente que não se sabe qual o momento, como eu já falei anteriormente. Talvez era um contexto de guerra. Muito provável, né, os estudiosos afirmam que era uma guerra. Davi estava enfrentando, o país estava em guerra. Ou também há uma corrente que alguém estava conspirando contra a vida de Davi. Então existem essas duas possibilidades. Também é possível afirmar, né, não seria errado, que Davi estava passando por uma grande doença, né, uma terrível doença mortal. Por isso essa tão angústia, novamente. Porém, esse salmo nós podemos ver duas expressões. A expressão do desespero, de uma pessoa que está passando por essa angústia toda, mas também a expressão da alegria e confiança no livramento do Senhor. E esse salmo ele já inicia dizendo o seguinte: até quando? Mais uma vez, em várias outras passagens, existe essa pergunta para Deus, uma oração: até quando, Senhor? Neste salmo específico, em capítulo 13, existe 3 vezes que aparece essa indagação: até quando? Isso mostra que nós podemos fazer nossas perguntas para Deus. Nós podemos reclamar, vou botar essa expressão. Podemos chegar com Deus e reclamar: até quando, Senhor? Até quando? Só que, ao mesmo tempo que nós podemos trazer essa reclamação, essa pergunta, essa indagação, o coração tem que estar... Lembra do apóstolo Paulo, quando ele escreve dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ou seja, nós podemos fazer as reclamações das circunstâncias, mas sempre lembrando da confiança que nós temos no Senhor. Esse era o coração de Davi. Por isso que não é errado você falar com Deus: Deus, até quando? Até quando? Olha isso, mas logo em seguida ele demonstra uma outra atitude, demonstra uma confiança, ele declara a sua confiança no Senhor. E ali há uma declaração no versículo do Salmo 13, ele fala bem assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Uau, isso aqui é fantástico. Ele está se referindo a um Deus gracioso, que se relaciona com o seu povo escolhido. É uma aula de como o crente pode clamar a Deus. Lembre-se, nunca se esqueça disso, que Deus, ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa reclamação, ele ouve o nosso estado e ele sabe o nosso estado. Mas no Salmo capítulo 13, a dor de Davi o leva a adorar o Senhor. Isso é fantástico. E agora chegamos na terceira passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 29 em diante. Aqui você vai ver o Senhor Jesus falando várias situações e até confrontos. No primeiro momento, ele está falando sobre as multidões, né? E ele começa a dizer sobre o profeta Jonas, lá do livro de Jonas, do que aconteceu. Existem duas verdades nesse texto, que não se sabe mais ou menos o significado exato. O primeiro é que a cidade de Nínive precisava chegar ao arrependimento, e a mensagem de Jesus era o arrependimento. O segundo, a verdade desse sinal, é que o Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe, quando ele estava fugido. Lembra disso? E aí talvez, esse sinal que Jesus estava falando, era da morte e ressurreição, que ele ia morrer e 3 dias depois ele ia ressuscitar. Mas ele fala sobre esse sinal, claro, do livro de Jonas, né? Assim como foi para os ninivitas, assim também será para esta geração, para esse momento. E ele vai falar também sobre a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, lá de 1 Reis, onde encontra Salomão, onde indaga com várias perguntas e ela encontra uma grande sabedoria. Dentro, né, de Salomão, você sabe que foi um dos homens mais sábios que já pisou na face da terra. Depois de Jesus, é claro. Mas, e o que acontece? E ele vem comparar, agora vem Jesus,
né? E ele vai dizer o seguinte: será que essa geração não vai ter muito mais sabedoria em Jesus? Ou seja, Jesus era muito mais sábio do que Salomão. Então ele vem falar esse contexto do sinal de Jonas. A outra situação desse texto de Lucas capítulo 11, do versículo 33 ao 36, é a parábola da candeia. Novamente, Jesus vai comparar o evangelho com a luz de uma vela, a candeia, uma vela, em cima de um castiçal, que não podemos escondê-la. A luz do evangelho, quando entra, acende em nós e ela não pode ficar escondida. É isso que o Senhor Jesus está falando. Se o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, então todo resplandecente como uma candeia, quando te ilumina em plena luz. Vem a luz do evangelho novamente. E aqui vem um ponto muito chave desse texto, da nossa leitura. É Jesus confrontando os fariseus. Algo que deixava, eu vou usar esse termo, Jesus irritado. Era a religiosidade, eram os fariseus, aqueles que utilizavam da lei ao pé da letra e ao invés de aplicar a lei para o benefício do homem, benefício da nossa sociedade, benefício pessoal de cada um indivíduo, eles usavam para condenar. Usavam para condenar. E aí vem Jesus e vem censurar esses fariseus. Jesus, eles vai sentar à mesa com os fariseus. Ele senta à mesa para comer. E aí vem os fariseus, né? Jesus não lava as mãos na hora que ele vai comer. E aí o fariseu indaga, né? E Jesus fala bem assim no versículo 39. Olha, vós fariseus limpais o exterior do teu corpo e do prato. Mas Jesus, ele não estava olhando o exterior. Os fariseus estavam preocupados com esse exterior, né, com as práticas, né, preocupados com o que cada um ia fazer. Jesus estava preocupado falando o seguinte: olha, limpais o exterior do teu copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. E ele vai dizendo: olha, vocês praticam a lei, né? E fala o seguinte: vocês dizimam da hortelã, da arruda, todas as hortaliças, mas vocês desprezam a justiça e o amor. Não estava errado dizimar, até hoje não é errado dizimar. A Bíblia de Jesus nunca condenou o dízimo, só que eles estavam praticando a lei, mas esquecendo de fazer o bem para as pessoas, esquecendo do amor, da justiça para com as pessoas. E aí ele fala: ai de vós, fariseus. Né? E eles também estavam procurando, os fariseus gostavam dos holofotes, os fariseus gostavam dos primeiros lugares, gostavam, né, das primeiras cadeiras, das saudações. Eu estou passando e as pessoas possam olhar para ele, até a roupa do fariseu, né, o identificava. E ele fala bem assim: ai de vós, sois como sepulturas invisíveis sobre as quais os homens possam sem o saber. Eram sepulturas, vazios por dentro. E depois vem a interpretação, finalizando, né, esse texto da nossa leitura, a interpretação Jesus também condena aqueles que eram os juristas daquela época, os intérpretes da lei, aqueles que pegavam a lei e poderiam utilizar da lei e aplicar no benefício, né, da sua sociedade, no benefício do indivíduo. Mas eles interpretavam a lei e condenavam as pessoas. Eles colocavam uma carga onde nem eles mesmos conseguiam carregar. Nem eles estavam superiores, eles não conseguiam, faziam dos outros o peso da lei, mas eles mesmos não tinham a capacidade de recebê-las. Tinham a capacidade de julgar os outros, mas não tinham a capacidade de olhar para si mesmo. E aí vem esse confronto, né? E Jesus vai confrontando que, olha, as gerações passadas, né, mataram os profetas, mataram as pessoas que estavam falando da obra de Deus, né? E ele comparando com os dias de hoje, que virão os profetas, virão os apóstolos, que também serão perseguidos, e que a próxima geração também perseguirão e matarão seus profetas, né, da próxima geração. E Jesus vai confrontando: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste também a chave da ciência. Eles tinham o poder de ensinar o povo a praticar o bem, mas mesmo tendo a consciência, eles privavam, não deixavam o povo ter esse conhecimento. E eu me lembro muito sobre a história de Martinho Lutero, quando Martinho Lutero começou a entender a palavra de Deus e conhecer, e aquilo foi um despertar,
Lembra? Onde os líderes religiosos daquela época não deixavam o povo ter acesso à palavra de Deus. E aí a mesma coisa dos intérpretes da lei. Eles tinham a chave da ciência, mas não entravam. E impediam aqueles que queriam. Esse é o texto. E finalizando essa leitura da palavra de Deus, né, de Lucas capítulo 11, versículo 53, esses fariseus ficaram muito chateados e começaram a indagar com mais veemência, né, fazer perguntas mais difíceis a Jesus para tentar confundi-lo e colocar em ciladas. E Jesus não caiu em nenhuma cilada, graças a Deus, né? Mas era o intuito de armar essa cilada para poder ter o motivo para prender a Jesus. Eles não estavam gostando desse confronto. Então fica esse recado, cuidado com a religiosidade, vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E quanto mais eu amo o Senhor, mais eu sou parecido com Ele. Finalizando esse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as nossas notificações. E se você puder, essa passagem seja uma bênção, né, edificar muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe, não pare de ler a Bíblia. Até o final do ano, nós todos nós, vamos nos encher da palavra, porque é essa palavra que muda a nossa história, o nosso destino, muda o nosso eu. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus.